Vocês me escutam, pessoal? Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula nossa de Direito Médico e da Saúde. Espero que estejam todos bem, que tenham pulado bastante o carnaval, se divertido. Eu pulei muito, pulei do quarto para a sala, da sala para o quarto, da sala para a cozinha. Foi uma pulação só. Rapaz, que carnaval animado meu, misericórdia. Bom, vamos lá. Deixa eu ligar a câmera aqui, eu sempre esqueço de ligar a câmera. Peraí. Vídeo, está aqui. Vamos lá. Vamos para mais uma aula nossa de Direito Médico. Como sempre, eu tenho que iniciar a aula de hoje fazendo uma revisão dos pontos principais da aula passada. Então, o que nós vimos na aula passada que é interessante e eu preciso revisar com vocês? Fundamental que quando o cliente sentar aqui na mesa de vocês, na cadeira do lado de vocês, para conversar, que vocês tenham a capacidade de escutar a situação e saber verificar se realmente aconteceu um erro médico ou se o que aquele cliente que está falando com você está relatando um acidente imprevisível ou um resultado incontrolável decorrente de uma cirurgia ou de um tratamento. Se o que aquele cliente falar que houve e você perceber que foi um acidente imprevisível ou um resultado incontrolável, tenha em mente, não há processo. Você pode até iniciar a demanda, mas vai ser traumático para o seu cliente, porque lá no final vocês não terão sucesso. Isso a gente falou na aula passada, explicamos o acidente imprevisível e o resultado incontrolável. Por quê? Porque o erro médico ele vai poder ser punido de duas formas. Nós podemos tratar o erro médico, nós podemos punir o erro médico ou de forma legal ou de uma forma moral. A forma legal
é através do processo. A gente vai distribuir uma demanda, é um processo judicial, aonde vai haver uma condenação e, lá no final, a satisfação do seu cliente. E a forma moral é a de fazer uma representação contra aquele profissional médico no conselho responsável, Conselho Regional de Medicina. E aí o que eu comento é entrar fazendo o pedido de suspensão da atividade profissional dele, enquanto estiver acontecendo o processo civil ou o processo criminal, ou enquanto o próprio Conselho Regional de Medicina quiser avaliar e verificar aquele médico se ele está agindo de forma correta ou não. E aí, o que a gente faz na justiça, o processo, a forma legal, nós temos que achar e mostrar para o magistrado que uma das três meninas apareceu ali na história: a dona negligência, a dona imprudência ou a dona imperícia. Uma dessas três vai ter que acontecer, vai ter que aparecer em algum momento. E aí, como nós falamos, o que é a negligência? É o agir com inércia, é o não agir, é a falta de cuidado, é a falta de atenção do profissional, é o desleixo, é o descaso, é aquele paciente que chega com dor no peito, mais de 60 anos de idade, braço formigando, não é nada, senta aí, vovô, e espera. É aquela mãe que está em trabalho de parto, que está com a pressão lá em cima, que não está conseguindo respirar. Faz parto normal, força, mãe. Vai lá, mãe, espera aí. Ou aquela que a criança não girou por completo e ninguém teve a capacidade de mandar fazer uma ultrassonografia de urgência para ver o que estava acontecendo. Essa é a negligência. A imprudência é o agir sem cautela, é a precipitação, é o correr. Vamos lá, gente, vamos correr que vai ter futebol daqui a pouco. Vamos lá, rápido, rápido. É aquela conduta arriscada. Eu passo esse medicamento ou eu passo aquele? Qualquer um tá bom. Isso é ser imprudente. E, finalmente, a imperícia, que é um dos mais tranquilos, deixa eu botar assim, entre aspas, da gente configurar. Por quê? A falta do RQE, do registro, já demonstra que ele não tem a perícia, ele não tem a capacidade, ele não tem a técnica para atuar naquele ramo que ele se propõe a atuar. Então, se eu estou batendo no profissional, a primeira coisa que eu vou me preocupar é ver se ele tem a perícia, se ele tem habilidade, se ele tem certificado, se ele pode atuar naquela área. Lembram lá do outro, o cosmetólogo? Cosmetólogo, qual é o diploma que ele tem, qual é a qualificação técnica que ele tem para sair aplicando o produto nos outros? Ou a TikTok lá do ácido hialurônico, qual é o registro que ela tem, qual é o certificado, qual é o curso? Ela vai ter que me comprovar isso na justiça. Então, a imperícia é uma das formas, de novo, entre aspas, mais tranquila para quem vai bater. A falta do conhecimento técnico é mortal. Ela é derradeira entre o sucesso e o fracasso. Agora, para quem vai defender, não. O meu cliente, o doutor bonzão lá, ele não tem o registro, mas ele seguiu o protocolo, ele agiu conforme a técnica, conforme o determinado pela ciência. Aí é a forma de defesa. Então, essas características, essas situações, vocês têm que estar preparados para quando o cliente chegar e contar a história. É lógico, é claro, não é assim no estalar de dedos. A prática vai fazendo com que a gente vá se moldando e melhorando cada vez mais. E a gente viu também na aula passada que o STF ele sugere padrões monetários.
ele sugere valores a serem cobrados, principalmente no dano moral. Então, existe uma tabela que eu mostrei para vocês, onde vocês podem basear o seu pedido. Ah, não entregou o medicamento? Dano moral de 3,6 mil reais. Ah, meu parente morreu? Dano moral de 360 mil reais. Ah, foi 5 mil reais. Ah, aconteceu 10 mil reais. Então, existe a tabela. E aí, o que eu, Alexandre, faço? Danos morais conforme entendimento do STF, RESP 13, papapá, ppp, boto lá a responsabilidade, o que já foi julgado e que serviu de parâmetro de norte. Bom, com isso, eu encerro o que eu teria para trazer mais ou menos para vocês de revisão da aula passada, e hoje começamos um novo tema, o último tema da segunda unidade, que é a colisão dos direitos fundamentais. Todos nós, cidadãos, que estamos dentro do Brasil, temos garantido lá na Constituição determinados direitos fundamentais. Agora, muitas das vezes, e a gente vai ver isso aqui hoje, um direito fundamental, ele não pode se sobrepor ao outro. Quando a gente tem o conflito de direitos fundamentais, nós temos que verificar se o meu direito é maior que o outro. E aí eu sempre falo uma frase que eu aprendi lá com meu pai, na minha infância, lá na década de 70, quando eu era criança. Os pais de vocês não deviam ser nem nascidos. Mas meu pai falava, filho, o seu direito termina quando o do seu amigo começa. Então, esse é o norte. O meu direito fundamental, ele vai existir até vir o outro do colega. Ou um direito maior que o meu, que absorva o meu. E isso a gente vai ver na aula de hoje. Isso é importante para também, na hora que o cliente sentar ali e contar a historinha trágica dele, a gente, no caso vocês, né, nós possamos saber falar e entender, opa, isso aqui não é demanda, isso aqui não vai gerar um processo. Por quê? Porque o que ele está falando ali, o que aconteceu com ele, tem um bem maior, tem um direito maior acontecendo. Então, juiz nenhum, desembargador nenhum e, principalmente, ministro nenhum vai te dar o ganho de causa. E aí a gente começa a ver agora o que a gente vai estudar e ver na aula de hoje. O que a AFIA quer que eu passe para vocês? Que vocês entendam o que são esses tais direitos fundamentais e como que eles podem ser defendidos na área da saúde. O que eu quero que vocês aprendam e saiam daqui na aula de hoje é com o conhecimento entre o limite do atuar do médico e o direito do paciente. Até onde esse direito pode ir e até onde o que um médico faz pode ir. E entender esse atuar estatal. Até onde o meu direito de cidadão, ele vai se sobrepor ao direito do município, do estado ou da União. Será que o meu direito é maior que o direito doente ou será que o direito doente sobrepõe ao meu? Então, isso é importante para a gente ver e entender na aula de hoje. Então, a gente vai lá, vamos começar. O que são direitos fundamentais? Direito constitucional. São direitos fundamentais que são direitos protetivos. Eles existem para proteger e garantem o mínimo necessário para que um indivíduo exista de forma digna dentro de uma sociedade administrada pelo poder estatal.
Então, isso é importantíssimo. Os direitos fundamentais, eles existem para proteger o cidadão. Todo médico, quando se forma, faz lá um juramento, chamado juramento de Hipócrates. E nesse juramento, ele fala: eu juro por Apolo médico, por Esculápio, Higia, daí a palavra higiene, Higia é a deusa da higiene, da limpeza, e Panaceia, e tomo por testemunhas todos os deuses e deusas, cumprir segundo o meu poder e minha razão a promessa que se segue. Aí ele vai plá, 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 até que vem. Aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei com prazer remédio mortal. Então, olha só, eutanásia, nem pensar. Nenhum conselho que induza a perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Conservarei imaculada minha vida e minha arte. Ou seja, se eu agir fora dos preceitos, a minha vida e a minha arte, elas não estarão mais imaculadas. Vejam, eu costumo dizer isso. A gente, o cidadão, a pessoa, quando o cliente senta aqui e conta uma história, eu começo a falar o seguinte: olha, existem 3 cidadãos que você não pode mentir, porque se você mentir, vai dar ruim. Você não pode mentir para o advogado, tem que contar tudo. Você não pode mentir para o médico, tem que contar tudo. E você não pode mentir para o padre ou para o pastor, aí depende da sua religião também, ou do babalorixá, ou a religião que seja. São os 3 entes que você não pode mentir: o médico, o advogado e o religioso, dependendo da sua fé. Por quê? Porque são essas 3 pessoas que vão existir na sua vida para te salvar. Então, se você falta com a verdade, ele não vai poder ter um trabalho imaculado. Eu não posso ter. Se o cliente senta aqui e conta uma mentira, e quantas vezes isso já aconteceu? E quando eu dou aula de psicologia jurídica, eu falo isso. Quantas vezes o cliente chega aqui, conta uma história que só é favorável a ele e a gente só descobre lá na contestação. E continuando, aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, conservarei inteiramente secreto. É o direito meu, como paciente, de ter a minha doença ou o meu tratamento de forma sigilosa. De forma sigilosa. E aí, veja, não sei a religião de vocês, eu sou católico. O católico se confessa com o padre. A gente faz a besteira e vai lá, padre, eu pequei, blá, blá, blá. Aí o padre me absolve porque ele está sendo um intercessor de Jesus, de Deus, então ele me absolve. Agora eu não posso fazer meia confissão. Não, vou falar só isso aqui, aquilo ali eu não falo, porque senão dá ruim. A mesma coisa para o médico e para o advogado. Então, o que ele está dizendo aqui é que você, paciente, tem que falar tudo para o médico, porque ele vai manter sigilo. A mesma coisa é o advogado, está no nosso código de ética, e os padres, quando fazem quando eles estão lá no celibato, eles têm esse tipo de juramento que eles fazem. Tanto é que a gente às vezes vê o padre escutou o criminoso confessar e o padre não pode falar. E aí são outros entendimentos. E continuando, se eu cumprir este juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os homens, se eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça. Então vai ter uma vida, uma profissão
desonrada. E vejam que interessante. O juramento de Hipócrates, que é muito antes do conceito de Jesus, de Cristo, que é muito antes do Império Romano, que conquistou a Grécia, Hipócrates era grego, olha o formato, um formato de cruz. Então vejam como determinadas situações elas acabam uma se encaixando na outra. O juramento de Hipócrates ele tem um formato de cruz. Ou pelo menos para mim, eu olho ali, eu vejo uma cruz, tá? Se alguém está vendo outra coisa, já teve um que falou, isso aí parece uma taça, um cálice que segura. Tá bom, mas eu vejo ali uma cruz. Aí é o entendimento de cada um. Aí a gente vai lá para a nossa primeira aula lá, que eu falo lá do Scylla, o que o Scylla fala. Então, por que eu trago o juramento de Hipócrates? Porque o médico, ele não pode causar mal. O médico, por mais que seja o direito de um paciente, o direito dele, paciente, não pode se sobrepor à coletividade. Por mais que a mulher peça ao médico um medicamento abortivo, ele não pode agir contra um bem ou um direito maior, que é o direito à vida. Então, esses tipos de entendimento, esse direito fundamental, esse meu direito, eu, cidadão, eu, Alexandre, esse meu direito, ele não pode se sobrepor à coletividade. Então, o direito do Ádila, do Alan, do Andrei, do Cauã, da Danúbia, da Elisama, da Flávia, esse direito de vocês, o direito do iPhone, tem um iPhone aí, o direito do iPhone, eu adoro quando aparece lá o iPhone. O direito da Jocelene, da Letícia, não pode ser maior que o da coletividade. Então, isso nós temos que ter em mente e não esquecer. E é o que eu quero que vocês aprendam nessa aula de hoje. Então, continuando. A colisão entre esses direitos fundamentais, o meu e o da coletividade, ele vai ocorrer quando o exercício do meu direito vai impedir ou prejudicar o dos outros. Papai dizia: o meu direito termina quando começa o do amiguinho. Então, o meu direito ele não pode ser maior que o da coletividade. Quem é que vai dizer que o meu direito é maior que o do amigo, que o do colega, que o do outro cidadão? Eu vou ter situações especiais. E aí eu não vou entrar nem nessa seara, nesse mérito. Eu sou um idoso de 80 anos, eu tenho mais prioridade do que um jovem. Não é essa seara que eu estou dizendo. Mas o direito fundamental. O meu não pode se sobrepor ao dos outros. Esses direitos fundamentais, eles também não são absolutos. Eles podem e sofrem limitações. O meu direito, por mais direito à vida que eu tenha, por mais direito de ir e vir, por mais direito à saúde que eu tenha, ele não pode se sobrepor ao da coletividade. E aí, quando nós precisamos aplicar esses direitos fundamentais num caso concreto, eu vou sempre ter que chegar à conclusão. E aí eu vou ter que falar com o cliente que o seu direito, muitas das vezes, não é mais importante que o outro, não é mais importante que o da coletividade, não é mais importante que o do Estado. E aí vejam um exemplo clássico. Artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei. Ninguém é melhor do que ninguém. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros a inviolabilidade, o direito à vida, ir e vir, igualdade, segurança, isso, aquilo, outro. Aí eu chego ali no inciso 69 e está lá escrito: é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Está lá na Lei de Execução Penal. O condenado será alojado em cela individual,
que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. São requisitos básicos da unidade celular. O presídio tem que ter salubridade do ambiente, com a concorrência dos fatores. Tem que ter aeração, insolação, condicionamento térmico adequado à condição humana, espaço mínimo de 6 metros quadrados. Esse é o direito do preso. Esse é o direito individual. Mas aí a gente chega lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 78 presos aguardam vagas no sistema carcerário do Rio Grande do Sul. Um dos presos, em frente ao Palácio da Polícia, estava algemado no banco do motorista e o outro ficou no porta-malas. É direito do preso a inviolabilidade, integridade física e moral, salubridade, banheiro, dormitório, lavatório, 6 metros quadrados. É o direito do indivíduo. Mas o presídio está cheio. Eu vou deixar ele na rua? Não. Eu vou botar onde ele? Aonde eu puder, porque o direito dele não vai ser maior que o direito da coletividade, o direito à segurança da população. Então, esse direito dele que está ali, respeito à integridade, 6 metros quadrados, banheiro, lavatório, dormitório, isso, aquilo outro, não vai ter. Segura o direito. Por quê? Porque esse direito fundamental não pode ser maior que o da coletividade, não pode ser maior que o da segurança pública, do cidadão comum. Então é aí que a gente tem o conflito. Ah, então libera ele, não tem onde prender, deixa ele livre, leve solto. Não, ele é criminoso, ele está preso, então ele vai aguardar ali. Isso daí na época foi um bafafá danado. Ele vai aguardar até eu ter uma vaga no sistema carcerário e botar ele lá. Então, esse direito fundamental dele, nesse momento, está suspenso. Ignora esse direito dele, porque o direito dele, de novo, não pode se sobrepor à coletividade. E aí a gente começa a trabalhar o direito fundamental versus o direito da coletividade. Vou tratar de 3 processos, vou trazer para vocês 3 processos. Primeiro, cidadão que entrou com pedido de indenização contra um hospital, porque este hospital, ao realizar vários exames, acabou também fazendo, por engano, um teste de HIV, que não havia sido solicitado. O resultado positivo foi comunicado reservadamente ao médico. Então, tem aqui o Alexandre, com a sua inviolabilidade, com o seu direito de sigilo, com os seus direitos fundamentais 1000, e que foi feito um exame que se verificou que ele, Alexandre, é soro positivo. E aí o cliente chegou aqui, doutor Alexandre, ó, quero mover uma ação contra o Estado, quero fazer, quero acontecer, porque o meu médico ficou sabendo que eu sou soro positivo. Eu já sabia e não queria que ninguém soubesse. O direito à intimidade não é absoluto. E aí eu sempre conto uma história que eu digo e repito. Minha avó já faleceu há muito tempo. E a minha avó, ela era descendente de austríacos. Então, pessoa que vem da Europa para o Brasil, para o Rio de Janeiro, hoje, então, Rio de Janeiro batendo 50 graus, na época, minha avó já faleceu tem mais de 20 anos. Na época, minha avó costumava andar dentro do apartamento dela só de calcinha. Sentia um calor danado e andava de calcinha dentro de casa, peladona, só de calcinha. E aí, uma vez, fizeram uma reunião de condomínio contra a minha avó, que a minha avó era obscena. Ó, nem varanda tinha, tá? Que a minha avó andava pelada, que os moradores do prédio, que não sei o que, do não sei o que lá, que não tem que ficar, a minha avó anda pelada. E teve a reunião de condomínio. Meu pai foi, estava eu junto, na época era pós-adolescente, a gente foi para a reunião de condomínio, aí começa, papapá, porque é uma velha indecente,
porque não sei o quê, porque não sei o que lá, fica andando pelada, que não sei o quê, não sei o que lá. Aí todo mundo falou, esculachou com a minha avó. Aí a minha avó, posso falar só uma coisa? Pode, pode, dona Marília. Fala lá, dona Marília. Minha avó não era fácil, minha avó. Sabe, Dercy Gonçalves? Jogava no mesmo time. Aí minha avó me vira, me levanta. Olha, esse filho daquilo, aquele filho do não sei o quê, que diz que eu ando pelada, eles é que são os safados. Eu tô dentro do meu apartamento, tá olhando lá para dentro porque quer. É só não olhar para o meu apartamento. Eu sinto calor, vou ficar trancada com a janela fechada. E aí pronto. Aí o pessoal se escangalhou de rir. A velha está certa. O direito à intimidade não é absoluto. Não é absoluto. Mas ela, dentro do apartamento dela, ela faz o que ela quiser. Ela não está na janela, ela não está na varanda, ela não está peladona andando para a rua, para lá e para cá. Então, essa situação, e aí vem aqui o julgado, o direito à intimidade não é absoluto. Aliás, como todo e qualquer direito individual, na verdade, é de se admitir, excepcionalmente, a tangibilidade ao direito à intimidade, em hipóteses em que esta se revele necessária à preservação de um direito maior, seja sobre o prisma individual, seja sobre o enfoque do interesse público. Tal exame é certo. Não prescinde, em hipótese alguma, da adoção do princípio da dignidade da pessoa humana, como princípio basilar e norteador do Estado democrático de direito e da razoabilidade, como critério axiológico. Sobre o prisma individual, o direito de um indivíduo não saber que é portador do HIV, caso ele entenda que seja um direito seu decorrente da sua intimidade, sucumbe, cai, é suplantado por um direito maior, que é o direito à vida. Porque se ele é soro positivo, imagina quantas pessoas ele pode infectar num relacionamento sexual. Quantas pessoas ele pode infectar se ele tiver um ferimento, um sangramento? Quantas pessoas ele pode infectar em casos extremos, em uma doação de sangue? E a gente teve isso aqui no Rio de Janeiro há pouco tempo atrás, numa doação de órgãos. Então, o direito à vida, o direito à saúde é muito maior do que o direito individual. O direito à vida, o direito à saúde e à coletividade, eles, acabam com esse direito individual. Então, isso é importante, de nós termos em mente que o meu direito termina aonde começa o do amigo, aonde começa a coletividade. Segundo, debate sobre o dever de fornecimento pelo Estado de medicamento de alto custo fora da listagem na Política Nacional de Medicamentos. A gente vai ver lá nas nossas últimas aulas que existem duas siglas importantíssimas, RENAME e RENASES. É a Relação Nacional de Medicamentos e a Relação Nacional de Serviços que o SUS presta. Então, quando o cliente chegar lá no teu escritório, doutor, eu quero o medicamento. Doutor, o Estado não me dá o medicamento. Doutor, eu preciso do medicamento. A gente tem que pensar com muita calma na seguinte situação. Vejam bem, o meu direito não pode ser maior que o do outro. Estão entendendo isso? Estão percebendo isso? O meu direito não pode ser maior que o da coletividade. Por quê? Porque a partir do momento, e isso a gente vai ver já já com mais profundidade. A partir do momento que eu preciso de um medicamento e o Estado tem por obrigação me dar esse medicamento, eu tenho uma demanda na justiça.
Eu não vou dizer que eu tenho causa-ganha, mas eu tenho um bom caminho. Se esse medicamento está numa listagem, se o serviço que eu preciso, a cirurgia que eu preciso está numa listagem, eu tenho um bom caminho a ser andado. Agora, se o medicamento não está na listagem, é por dois motivos prováveis. Primeiro, o seu preço, e o segundo, ele não foi aprovado ainda pelos órgãos nacionais competentes. Então, se ele está muito acima de um valor, e eu dou como exemplo, eu converso sempre, eu fiz um mestrado e um doutorado na área da saúde. Quando eu comecei o meu mestrado, um dos meus professores, ele era médico de um hospital público, um hospital universitário, e a gente discutia, porque, você é advogado, aí como a gente vinha lá as questões, porque tem que pedir o medicamento, tem que entrar na justiça, tem que obrigar o hospital a fazer, aí eu ficava, mas doutor, eu sou contra, eu, Alexandre, sou contra, vou explicar, eu sou contra, não, tem que fazer, tem que acontecer, ou eu oriento mesmo, vai lá, entra na justiça e pede. E aí, quando eu passei para o doutorado, esse médico se tornou diretor do hospital universitário, desse hospital universitário. E numa outra aula, num outro momento, a gente estava conversando, ele virou, Alexandre, você tinha razão, hoje eu sou diretor do hospital, vira e mexe me vem liminar lá para eu entregar medicamento, para eu fazer procedimento, as pessoas passam na frente uma da outra, fura a fila, eu não posso fazer, que eu tenho que seguir a liminar. Aí eu falei, tá vendo, doutor fulano, que o tio Alexandre falava lá atrás? Porque realmente eu preciso do medicamento, eu preciso da cirurgia, mas eu estou passando na frente. Eu estou passando na frente de outro. Eu estou passando na frente de um critério técnico. Então, se eu estou pedindo um medicamento fora de uma listagem ou de um preço excessivo e eu ganho na justiça isso, e aí eu pego o Estado, que ao invés de pagar, ao invés de usar R$ 1 milhão para comprar medicamento para 100 pessoas, para 1.000 pessoas, vai pegar R$ 1 milhão e comprar o medicamento para mim, Alexandre. E aí, quantas mil pessoas deixaram de ser atendidas? E aí, vejam, debate sobre o dever de fornecimento pelo Estado do Rio de Janeiro de medicamento de alto custo fora da listagem, presente na Política Nacional de Medicamentos. Então, isso chegou lá no STF e é o acórdão do Barroso, ministro Barroso. Tais excessos e inconsistências não são apenas problemáticos em si, eles põem em risco a própria continuidade das políticas de saúde pública, desorganizando a atividade administrativa e impedindo a alocação nacional dos escassos recursos públicos. Só um tempo. Aqui a gente dá só um tempinho aqui. Tempo. Porque a gente viu lá em outra aula. De onde vem o dinheiro? Do imposto, do PIB. Então, aqui não há de se falar em falta de recurso e dinheiro. Que aí vocês aprenderam lá na outra aula como contestar isso. Vou lá, cadê lá o Fundo Nacional, Fundo Estadual de Saúde? Cadê o din-din? Quanto tem? A justificativa não é essa. Mas a justificativa é o seguinte: vai desorganizar administrativamente. Porque se eu tenho R$ 1 milhão para comprar 1.000 medicamentos, vou pegar R$ 1 milhão e comprar um único medicamento. Eu atendi uma pessoa. E a coletividade? Dane-se a coletividade. Arrecada mais. Não é assim de um dia para o outro. O ente público, ele não compra remédio, como eu saio daqui, vou ali na farmácia e compro um remédio. O ente público tem que fazer licitação. O ente público tem um prazo para comprar, para receber, para pagar. Então, eles põem em risco a própria continuidade das políticas de saúde pública, desorganizando a atividade administrativa e impedindo a alocação racional dos escassos recursos públicos. De novo, não entra nessa de escasso recurso. No limite, o casuísmo da jurisprudência brasileira pode impedir que políticas coletivas dirigidas à promoção da saúde pública sejam devidamente implementadas. Trata-se de hipótese típica em que o excesso de judicialização das decisões políticas pode levar à não realização da prática da Constituição. A saúde é um dever do Estado e direito de todos.
passa a ser o direito de alguns. Em muitos casos, o que se revela é a concessão de privilégios a alguns jurisdicionados, em detrimento da coletividade, da generalidade, da população como um todo. Outro, também, debate sobre o dever de fornecimento pelo Estado, agora, antes Rio de Janeiro, agora Rio Grande do Norte, também para fornecer medicamento fora da listagem. E aí vem aqui o acórdo da Ellen Grace. Verifico estar devidamente configurada a lesão à ordem pública, considerada em termos de ordem administrativa, porquanto a execução de decisões como a hora impugnada afeta o já abalado sistema público de saúde. Com efeito, a gestão da política nacional de saúde, que é feita de forma regionalizada, busca uma maior racionalização entre o custo e o benefício dos tratamentos que devem ser fornecidos gratuitamente a fim de atingir o maior número de beneficiários. Entendo que o artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, que assegura o direito à saúde, refere-se, em princípio, à efetivação de políticas públicas que alcancem a população como um todo, assegurando-lhe acesso universal e igualitário e não a situações individualizadas. Ah, o meu filho tem um não sei o quê que precisa de um medicamento de 10 milhões de reais. A responsabilidade do Estado em fornecer os recursos necessários à reabilitação da saúde dos seus cidadãos não pode vir a inviabilizar o sistema de saúde. Porque aí vejam, se 5, 10, 15, 20 começa a pedir e ganhar um medicamento na justiça de 1 milhão de reais, acabou o sistema público de saúde. Acabou o sistema público. É duro, é triste, eu entendo. É o desespero de um pai e de uma mãe querer um tratamento, um medicamento para um filho. Mas o cliente sentou na cadeira, você vai ter que falar para ele. A gente inicia a demanda, mas nós vamos ver, e eu vejo, e eu sinto, e eu tenho julgados que o juiz vai bater o martelo negando. Então, a gente não pode criar falsa expectativa no cliente. Vai ganhar! Vamos fazer! É causa ganha! Está lá na Constituição, é direito, é dever, é não sei o quê, vamos ganhar! Toma cuidado. Toma cuidado, porque aí você está fazendo dois malefícios. O primeiro é colocar o cliente numa aventura jurídica, e a segunda, você sabe que lá no final essa demanda raramente vai ter sucesso. E você está criando uma falsa esperança naquele seu cliente. E aí, voltando lá, serviços básicos ao restante da coletividade. Ademais, o medicamento solicitado pelo impetrante, e aí vocês, quando forem advogar, terão que ter essa visão. Além de ser de custo elevado, não consta na lista do programa de dispensação de medicamentos em caráter especial, excepcional do Ministério da Saúde. Não está no Renases, não está no Rename. Constato também que o Estado do Rio Grande do Norte, e aí mata o advogado, não está se recusando a fornecer tratamento ao impetrante. Eu não tenho o tratamento de 1 milhão de reais, mas tenho de 10, de 20, de 100. Ante ao exposto, defiro o pedido para suspender a liminar. Aí veja a tragédia. O advogado consegue eliminar, o pai, a mãe, a família, conseguimos, meu filho vai viver, vai sobreviver. Recebe o remédio por um mês, ou às vezes nem recebe. É o famoso ganhou, mas não levou, porque no mês seguinte cai a sentença. Olha a situação. E nós temos que pensar e ver de uma forma, infelizmente, racional. Infelizmente, racional. E o que o STF entende hoje?
O que vocês têm que ter em mente quando o cliente vier conversar com vocês? O STF tem decisões sobre o fornecimento de medicamentos de alto custo, incluindo a criação de parâmetros para o fornecimento de remédios não incorporados no SUS. Então, o STF até permite medicamentos que não estão na RENAME, Relação Nacional de Medicamentos. E que parâmetros são esses? Desde 2024, medicamentos com valor anual igual ou superior a 210 salários mínimos tem que ser pago pela União. Então, nem adianta. Eu estou aqui em Ji-Paraná. Eu sou de Porto Velho. Eu sou de Humaitá, no Amazonas. Se tiver pessoal de outras cidades aí, fala para mim, tá? Sou de Humaitá, no Amazonas. Vou mover ação contra a prefeitura. Esquece. Vai dar com os burros na água, porque o STF já está falando, se o medicamento tem esse valor superior, é ação na Justiça Federal, é contra a União. Se o medicamento, o custo dele é entre 7 e 210 salários mínimos, é Justiça Estadual, vai cobrar do Estado. Se o medicamento é entre 1 e 6 salários mínimos, é processo estadual, é contra o município. Então, isso vocês têm que ter esse norte. Por enquanto, esse é o entendimento do STF. Medicamentos que não são ofertados pelo SUS, que não estão na RENAME, Relação Nacional de Medicamentos, não são mais fornecidos por via judicial. Então, por mais que você ganhe a ação na primeira instância, na segunda instância, o procurador do município ou do estado vai recorrer, vai para o STF e vocês vão perder a demanda. Esse é o entendimento do STF. Então, o medicamento tem que estar na listagem do SUS. Não se esqueçam disso. Mas é um tratamento novo. Ele é um... Se não tiver na listagem do SUS, esquece. Decisões de 2025. Nós estamos em março. São decisões agora de janeiro e fevereiro. Decisão que garantiu o fornecimento do medicamento Zolgensma, para uma criança com atrofia muscular espinhal, AME tipo 2. Conseguiu? Conseguiu. Conciliação entre o medicamento Elevidys com um acordo que prevê uma redução significativa do preço da aquisição pela União, também para distrofia muscular. Mas vejam, se o paciente, se a criança não estiver entre 29 dias e 11 meses de vida, que é a primeira janela de uso do medicamento, ou não estiver na segunda janela de uso de medicamento, de 4 a 7 anos, esquece para esses dois medicamentos. Agora, o que é mais cruel? O fornecimento de medicamento de alto custo, esses aí, não incluídos na listagem do SUS, deve ocorrer apenas se o paciente e a família não tiver capacidade financeira. Então, quando distribuir a ação, já tem que trazer o comprovante de imposto de renda do pai, da mãe, da família, extrato bancário, porque se não trouxer, o juiz já aperta o botão para saber. Então, vejam como o direito da coletividade está se sobrepondo ao direito fundamental, ao direito individual. Mas vai deixar meu filho morrer? É triste falar isso. É triste pensar isso. Mas o direito individual não pode se sobrepor à coletividade. Esse é o martelo que o STF está batendo. A não ser que eles mudem de entendimento, a não ser que o país passe a ter mais recursos, isso é o que a gente tem
para hoje. É o que a gente tem que ter em mente. Próximo tema. O paciente pode se negar a receber um tratamento? Pode. Eu não quero me tratar, doutor. Eu prefiro morrer. Mas o médico é obrigado a salvar a vida, até determinado ponto. Então, o cliente chegou aqui, contou a história. Vocês têm que ter em mente duas situações que podem acontecer. E acontecem. Porque médico e hospital hoje já não é mais bobinho. Então, vocês têm que ter esse pensamento. E tem que se certificar antes de embarcar na história do cliente. E o que vocês têm que saber? Primeira situação. Resolução do Conselho Federal de Medicina, 1995, de 2012. Artigo 2º. Nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se encontram incapazes de se comunicar ou de expressar de maneira livre e independente as suas vontades, o médico levará em consideração as suas diretivas antecipadas de vontade. A gente vai mastigar isso melhor na próxima unidade. Então, se o paciente deixar por escrito que ele não quer tratamento, o médico não pode tratar. Vou fazer uma cirurgia. Doutor, a minha diretiva lá antecipada de vontade se no procedimento der ruim e eu ficar em estado vegetativo ou com morte cerebral ou que não tem evolução, doutor, pode doar todos os meus órgãos, pode doar pele, córnea. Se alguma universidade quiser levar meu esqueleto aí para botar lá, para eu assombrar de noite lá a faculdade de medicina, pode levar lá meu esqueletinho. Então, doutor, se eu ficar em estado vegetativo, ou coma irreversível, ou de uma forma lá pode acabar com a minha vida. Eu não quero tratamento. Se eu deixei por escrito, não adianta depois a família vir querer mover a ação. O médico deixará de levar em consideração essas diretivas de vontade do paciente em que a sua análise de médico estiver em desacordo com os preceitos ditados pelo Código de Ética Médica. Lembra lá da mãe que pede um abortivo, que está lá no juramento? As diretivas antecipadas de paciente prevalecerão sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive os desejos da família. E eu tenho casos concretos na família, vou falar isso melhor em outras aulas, uma tia minha e a minha sogra, sabe? As duas tiveram um câncer que não tinham o que fazer. A minha tia que faleceu com câncer, pessoa super ativa, minha mãe teve 13 irmãos, hoje só tem 3 vivos, mas até um tempo atrás eram 4. Essa minha tia Ângela, que faleceu, minha tia Sandra e minha tia Adélia, que não se casaram, são as 3 tias solteironas, que viviam juntas, no mesmo apartamentinho, as 3 tias encalhadas lá. Tinham, né, seus namoridos lá, mas nunca se casaram. Viviam juntas as 3 juntas lá. Quem é das antigas como eu, meu pai falava, são as irmãs cajazeiras. Quem não conhece, procura depois no Google quem são as irmãs cajazeiras. Então, estavam lá as 3 encalhadonas. E a minha tia Ângela, que era a minha penúltima tia de idade, super ativa, carnaval ia para bloco, saía em escola de samba, 3, 4 escolas de samba, gostava de uma galhofa. Um belo dia começou a se sentir mal, cansada, foi fazer uns exames, foi com a minha tia Sandra, foi com a minha mãe, que já teve 3 cânceres de mama, já tem umas experiências de câncer aí, minha mãe, já teve câncer de intestino, minha mãe tem mais hora de cirurgia do que urubu de voo.
Mas tá lá, com os 83 anos dela lá, cambetinha, matando ela. Foram acompanhar minha tia nos exames, exame daqui, exame dali. E aí deu ruim, o médico chamou, estavam lá as três lá sentadas, minha tia Ângela, minha mãe, minha tia Sandra, e viram, olha, a gente fez os exames, e a dona Ângela, ela está emagrecendo muito, ela não está ganhando peso, isso a gente fez, observou, e a gente descobriu que a dona Ângela está com um problema sério de saúde, grave de saúde. Dona Ângela, a senhora quer saber o que, é que a senhora tem? Aí minha tia, sim, pode falar, estou pronta. Bom, a senhora está com um câncer de esôfago que já deu metástase, já pegou o sistema linfático e já está pelo corpo todo. A ciência não tem tratamento. Pronto, pronto. Minha mãe entrou em pânico, minha tia chorou, gritou, tem que tratar, tem que fazer, tem que fazer. Dona Ângela, não existe tratamento. O que a senhora quer? Minha tia me vira, não tem tratamento? Não, não tem que fazer, não. Mas eu sinto muita dor. A senhora vai ter esses momentos de dores, e aí isso depois eu explico melhor lá na outra aula, quando a gente entrar em eutanásia, distanásia, ortotanásia. É uma aula interessante. Não tem o que fazer, mas toda vez que a senhora estiver com dor, não sei o que pode vir aqui para o hospital. E, gente, era um hospital na Barra da Tijuca. A minha tia é petroleira aposentada da Petrobras. Gente, quando eu entrei no hospital para visitar a minha tia um dia, eu falei, gente, isso aqui não é hospital. Isso aqui é tudo. Isso aqui é spa. Isso aqui é coisa de... Não é nem primeiro mundo, é de zero mundo. Dizer que isso aqui é um hospital, misericórdia. Isso aqui não é hospital, isso aqui é surreal. E aí ela ia lá para os tratamentos dela, ficava lá internada, isso e aquilo, para amenizar a dor. Aí minha mãe e minha tia, tem que tratar, porque tem que tratar, tem que fazer quimioterapia, radioterapia, aqui, isso e aquilo, aquilo outro. E o médico não tem o que fazer. Parágrafo 3º. A minha tia virou e falou, eu não quero fazer. Porque vai fazer um negócio que não dá resultado. A minha tia vai tomar remédio que vai ficar enjoado o tempo todo, que vai cair cabelo, que vai emagrecer mais ainda. Ela virou e falou: eu não quero. As diretivas antecipadas do paciente prevalecerão sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive os desejos da família. Então, se o cliente chegar aqui, e por que eu falo isso? Se o cliente chegar aqui, o médico não quis tratar, o médico foi um safado ordinário. Primeira coisa que vocês têm que procurar é ver se tem a diretiva. Se o paciente deixou por escrito que não queria tratamento, para não entrar numa empreitada jurídica, numa aventura jurídica que não vai dar em nada lá na frente. O médico registrará no prontuário as diretivas antecipadas de vontade, que lhes foram diretamente comunicadas pelo paciente. Agora, não sendo conhecidas as diretivas antecipadas de vontade do paciente, nem havendo representante designado, familiar disponível ou falta de consenso, salva-te tia, não salva-te tia, dá remédio, não dá remédio. Então, não tem consenso, o médico vai recorrer ao conselho de bioética do hospital. Se ele não tiver na comissão de ética do hospital, no Conselho Regional de Medicina, para fundamentar a sua decisão sobre esses conflitos. Quando ele, médico, entender que essa medida é necessária e conveniente. Então, o paciente pode se negar a receber um tratamento? Pode. Direito fundamental versus o direito individual. A ordem religiosa das Testemunhas de Jeová não admite transfusões de sangue. Segundo a crença das Testemunhas de Jeová, a alma ou a vida está no sangue e este pertence a Deus. Então, antes que alguém fale que é isso, é aquilo, pode, não pode, eu entendo, eu não entendo, eu vou voltar lá para a primeira aula com o que o Escila falava. Nós temos que respeitar a pessoa, nós temos que respeitar o indivíduo.
Se ele segue uma religião e aquela religião diz que não pode comer carne de porco, não vai ficar oferecendo carne de porco. Se a religião dele diz que não vai admitir transfusão de sangue, não vai forçar a barra para fazer a transfusão de sangue. Eu admiro, eu bato palma para essa pessoa que tem essa fé. Eu acho sensacional, mas é contra a ciência. Esquece, esquece nesse momento, é a diretiva do paciente. E está lá na Bíblia, Atos, capítulo 24, versículo 15. Deus não se esquece dos que lhes são fiéis e lhe restituirá a vida por meio da ressurreição. Então, se eu não receber a transfusão de sangue, por acreditar, por ter uma crença religiosa de que se eu vier morrer, mas continuar fiel aos preceitos de Deus, eu vou ressuscitar na vida eterna. Então, eu não tenho medo dessa morte. Posso morrer sem a transfusão de sangue. E eu, Alexandre, não posso ir contra esse entendimento do cliente, do paciente. O médico também não. E aí aonde vem os conflitos? Bom, o ordenamento jurídico brasileiro não possui uma lei ou uma norma que obrigue um paciente a se submeter a uma transfusão sanguínea, nem tampouco obrigar o médico a se omitir da vontade do paciente. E aí vem um adendo. Em caso de iminente morte, o médico deve realizar a transfusão mesmo sem o aceite do paciente ou do seu representante legal, porque é um dever do médico. Agora, se houver a diretiva antecipada de vontade registrada no prontuário, ele não vai fazer a transfusão. Se o paciente chegou, e aí, veja, paciente chega de um acidente de trânsito, inconsciente. Quem vai saber se aquele paciente é testemunha de Jeová ou não? Quem vai saber se pode ou não pode fazer a transfusão de sangue? Muitos deles usam nos documentos de identidade essa informação, trazem essa identificação. Opa, já é um alerta para o profissional da saúde. Mas se ele não tiver essa informação, ele vai fazer a transfusão se é necessário. E não tem por que o seu cliente chegar aqui, processo médico, ele fez a transfusão. Ele sabia? Ele tinha esse conhecimento? Se ele não tinha esse conhecimento, não tem o que processar o médico. Agora, se ele tinha, é outra história. O médico também precisa levar em consideração as recentes alternativas disponíveis de tratamento, como a possibilidade de transferência para equipes com profissionais treinados em tratamentos através dos substitutos do sangue. E aí vem a questão. A testemunha de Jeová não quer receber a transfusão de sangue. Beleza. Mas existem 3 outros tratamentos que o SUS possui e o médico é obrigado a saber, se ele é médico do SUS, que podem substituir a transfusão de sangue. E aí, se o médico não seguiu, aí sim você pode baixar o porrete no médico. O primeiro é o BPM, Programa de Manejo de Sangue do Paciente. Em inglês, Patient Blood Management, que é uma abordagem multidisciplinar que visa gerir o sangue do paciente de forma sistematizada e baseada em evidências. O BPM vai minimizar as perdas sanguíneas, otimizar a hemotapoese, que é o aumento das hemácias, maximizar a tolerância à anemia, evitar transfusões desnecessárias, melhorar a evolução do paciente. O SUS tem isso. Também temos a eritropoetina, que é um hormônio que regula a produção dos glóbulos vermelhos do sangue.
também conhecido como hemácia. A sua principal função é estimular a mitose e aumentar a produção do sangue. Para que aumentar a produção do sangue? Para que, por exemplo, um paciente que tem uma cirurgia programada e que venha a necessitar de uma transfusão de sangue, ele, paciente, vai tirar o seu sangue, vai ser guardado e, no caso de uma necessidade, usa o próprio sangue. Não se fez transfusão, não se cometeu um pecado. Isso tem no SUS. Agora, o médico tem que saber e tem que oferecer ao paciente. E a última, e que é a mais sensacional delas, é a hemodiluição normovalêmica aguda, que é uma técnica que consiste em retirar o sangue antes ou após a anestesia e repor com líquidos acelulares. É o chamado sangue artificial, é o plasma artificial, e não se está cometendo nenhum pecado. A testemunha de Jeová pode passar por esse procedimento. O objetivo é reduzir a necessidade de transfusões sanguíneas, especialmente em cirurgia de alto risco e de sangramento. E aí a gente vai para o caso concreto. Apelação civil, município de Taubaté, condenado a indenizar por danos morais reflexos, filha de testemunha de Jeová que recebeu transfusão de sangue contra a sua vontade, antes de falecer. Reparação fixada em R$35 mil. E aí, tabelazinha lá do STF, da aula passada. De acordo com os autos, a mãe da autora, que era adepta da religião Testemunhas de Jeová, foi diagnosticada com leucemia e recebeu indicação de tratamento com transfusão sanguínea. Tratamento com transfusão sanguínea, após apresentar quadro de anemia crônica. Se não fizer a transfusão, morre. A paciente recusou o tratamento. Está lá na diretiva. Eu não quero, a minha fé não me permite. Alegando que ia de encontro à sua fé. E olha o que o tio Alexandre botou em negrito. E optou por métodos alternativos. Então, o hospital ofereceu os três, ou um dos três. No entanto, após a piora no quadro clínico, e aí vem a maldade, ela foi sedada para não saber o que está acontecendo. E a equipe médica realizou a transfusão, alegando ser a única opção. São quantas, pessoal? 3. 3 opções. A recusa de transfusão de sangue por testemunhas de Jeová é complexo dilema ético-jurídico, que põe em conflito 2 direitos fundamentais: o direito à vida do indivíduo e o direito à saúde. Não, minto. O direito à saúde do indivíduo e o direito à vida, que é um bem maior, de um lado, e o direito à liberdade religiosa do outro, e a autonomia do paciente. Houve violação dos direitos fundamentais da genitora da autora, uma vez que era pessoa capaz, que manifestou sua vontade em não receber a transfusão de sangue de forma livre e informada. Situação que não se caracteriza como urgência e emergência, que o médico não tem como saber. É testemunha de Jeová? Não tem. Tem diretiva? Não tem. Documento, fala alguma coisa? Não fala. Por isso que quando a gente se interna num hospital, quando a gente está preenchendo o quadro, está lá nome, idade, não sei o quê, religião. Se eu escrever testemunha de Jeová, a equipe toda já sabe, não faz transfusão de sangue. Para o tratamento de doenças próprias e da quais tinha pleno conhecimento, tendo compreendido e consentido com os riscos da sua escolha. Então, a paciente sabia dos seus riscos, inclusive a sua vida,
ao mesmo tempo em que aceitou receber tratamento alternativo. Então, ela, na mente dela, na consciência dela, ela está livre do pecado. Porque se ela tivesse algum problema, ela autorizou um tratamento alternativo, que não vai de confronto, não vai de encontro à liberdade religiosa dela, e que buscava a preservação da sua vida. E aí a equipe não estava nem aí. Olha a negligência, olha o descaso. Ah, faz a transfusão, ceda ela para ela não saber e faz a transfusão. Isso vocês têm que ter em mente. O cliente chegou e contou a história trágica, tem diretiva? O médico está sabendo? O hospital está sabendo? Isso é importantíssimo. Doutor, eu tenho que fazer uma cirurgia, eu sou testemunho de Jeová e eu não quero fazer a transfusão. Tranquilo, minha cliente. Maravilha. Eu aprendi na aula lá do tio Alexandre que tem 3 formas. Vamos ver aqui se o município de Ji-Paraná, se Porto Velho, se o Maitá oferece. Se não, o Estado, a União, algum hospital há de informar, porque é um sistema de saúde regionalizado. E se não tem na minha região, eu procuro em outra região, indo até para outro estado, se for o caso. E aí, para a gente pensar e partir para o final da nossa aula com as perguntas. Cliente sentou aqui e contou a história. É juridicamente viável iniciar uma demanda contra um profissional, contra um médico, uma instituição de saúde, um ente público, se o paciente deixou registrado que ele não quer o tratamento e o hospital, o médico, seguiu a diretiva? É cabível ao profissional do direito incentivar? Vamos lá, vamos mover a ação, vamos lá. Medicamento, amiotrópica da amiotrófica do não sei o quê. A causa ganha, todo mundo ganha. Vou entrar com a liminar e a gente ganha. É cabível o profissional do direito incentivar o cliente numa demanda judicial, ele advogado, sabendo que o STF diz que não? Então, pensem muito com relação a isso, quando o cliente chegar e a gente contar a nossa história. Pessoal, com isso eu encerro o que eu teria a falar com vocês na aula de hoje. Vou abrir aqui os microfones para quem quiser fazer pergunta e vou ver aqui agora o nosso chat, ver as perguntas que vocês estão fazendo ou que vocês fizeram aqui. Então, vamos lá para o chat. Vou lá para cima, vamos lá, parará, 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 papá. Opa, boa noite, Concilda, Douglas, boa noite atrasado, né? Boa noite, Sara, boa noite, Júlia, vamos lá. Boa noite, Eva, vamos lá. Opa, vamos lá, gente, é só boa noite, vamos lá, Marcelo, boa noite, Larissa, Kathleen, boa noite, esse slide não está no Canvas? E, Kathleen, eu votei no Canvas anteontem. Confirma para mim aí, que se não tiver, daqui a pouquinho voto de novo. Jocelene, boa noite, professor. Meu nome, eu acho que... Ô, Jocelene, perdão, desculpa, perdão, desculpa, Jocelene, perdão. Tudo bem, professor, eu entendo o Desculpa, seu lado. perdão, desculpa, rapaz. Ó, Tudo bem, é porque todo mundo... um dia eu vou aí, você me embolacha. Pode embolachar. Sua besta, meu nome é masculino, imbecil. Vai lá, pode. Professor, teve um caso do Faustão, que ele estava com problema do coração, lembra, senhor, daquele caso? Sim. Daí, no caso, ele passou na frente de um paciente que estava na prioridade. Só que o cara tem grana, né? Ele passou na frente do cara que estava precisando e ele podia esperar. Ali não foi, foi o que foi favorecido a ele ou porque ele é celebridade? Rapaz, deixa eu responder aqui as perguntas, Juscelene, e depois me fala. Porque quando respondo isso, eu esculacho, cara. Eu esculacho e eu tenho que me segurar. Deixa eu respirar e responder aqui, porque senão eu vou esculachar. Segura aí, Professor, Juscelene. tem outra pergunta aí depois para o senhor. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui o chat da gente aqui. Espera aí. Ok. O Wellington, vamos lá.
Aconteceu algo parecido aqui no condomínio, mas apenas no grupo de WhatsApp. Um vizinho olhou para a janela do outro e viu este em momento de intimidade solo. Virou uma senhora discussão, pois estavam reclamando que ele estava sendo isso e aquilo. Falaram até atentado ao pudor. Ele poderia ter fechado a janela, mas o vizinho não. É isso aí, tem que vai olhar para a janela do vizinho, caceta. Tem que olhar nada, olha para a tua casa. Cara, isso da minha avó foi hilário, cara. Minha avó, quando. Esse filho do não sei o que, aquele filho do não sei o que lá. Cara, sabe, pelo amor de Deus. Vamos lá. Todos os slides estão disponíveis para download? Sim, Dalvan, deixei todos eles lá. Kathleen, não achei, professor. Então eu vou olhar de novo, Kathleen, e dou uma olhada, porque eu tenho certeza que eu coloquei todos eles lá, mas vou dar uma olhada e hoje, assim que acabar a aula, eu vou lá e faço isso e carrego ele de novo. Não está não, gente? Então, já carrego já assim que acabar aqui. Falha a minha então, pessoal. Vamos lá, Jocelene. Caso do nosso querido Faustão. Honra, meu! Olha só. Deixa eu te dizer o seguinte. Existe uma fila, um negócio chamado CISREG, existe uma fila de entrada no SUS para procedimento, para cirurgia, aonde você vê pessoas ficarem ali 1, 2, 5, 10, 20 anos para serem operadas. Tá? E aí você vê um cidadão desse que mora nos Estados Unidos. Ele vinha para o Brasil um dia na semana gravar o programa dele, da emissora, e voltava para os Estados Unidos, aonde não existe saúde pública, aonde todo e qualquer tratamento é uma fortuna. Qualquer tratamento nos Estados Unidos é uma fortuna. Se você não tiver seguro, é uma fortuna. E é uma pessoa que tem uma condição financeira muito boa. E aí você vê, ele vem para o Brasil, ele entra numa fila do SUS, e aí tem um parecer médico dizendo que o caso dele é gravíssimo, que se não fizer agora correndo, ele morre, ele vai morrer, coitadinho dele, que é gravíssimo, pelo amor de Deus. E ele é operado num dos hospitais mais chiques desse país, num dos hospitais mais caros, mas que tem leito do SUS. Lembra lá da aula que o tio Alexandre falou, quando vocês estiverem advogando para o hospital, para sugerir ter leito SUS, para ter direito à ação de regresso? Então, ele fez uma cirurgia de transplante de coração e depois deu ruim e fez outra de rim. Fez um pacote completo. Mas, Jocelene, teve um parecer médico que disse que se ele não fizesse aquela cirurgia de hoje para amanhã, ele morria. E quantas pessoas numa fila não passam por isso? Eu tive um cliente que veio a óbito, esperando uma cirurgia, esperando numa fila. E aí eu, Alexandre, eu não posso falar como advogado, como cidadão, que ele furou uma fila. Eu tenho que acreditar no sistema. Eu tenho que acreditar que aquele médico que fez o parecer, dizendo que se ele não fizesse a cirurgia correndo, que ele ia morrer. Eu tenho que acreditar. Eu, Alexandre, advogado. Porque senão eu não vou acreditar mais no sistema todo. Aí eu paro de advogar, eu vou embora. Mas o cidadão Alexandre, e não o advogado, o cidadão Alexandre não acredita, Jocelyn. O cidadão É Alexandre porque, não posso falar? acredita numa coisa dessa. Posso falar? Claro, No caso, o hospital favoreceu ao, ao Faustão, né? E não a pessoa que estava na prioridade, que era o que morreu. O cara que doou o coração para ele, que ia ser para ele, foi o Faustão. E o que ficou perdeu a vez por causa do hospital, porque o Faustão pagou uma alta quantia para realizar esse transplante. Não foi assim? Foi explicado na matéria. dizem isso. Eu não venho acreditar, não, porque se ele fez pelo SUS, o SUS é gratuito. Mas só que o cara, o cara, Se ele, o porque cara é podre de Jos- rir.
Jocelene, se ele entrou numa fila de transplante, ele entrou na fila do SUS. Por mais que diga aí, eu não sei se é a imprensa querendo amenizar, e eu não posso falar, querendo amenizar, porque ele pagou. Mas pagou por quê? A gente viu em outra aula lá que o médico. Não, a gente vai ver ainda. Que o médico não pode cobrar. O médico não pode cobrar, vai ser no próximo item lá. Ele não pode cobrar do paciente se ele está no SUS, não é clínica particular. Ele foi para um hospital dito público, entrou numa fila do SUS e fez uma cirurgia pública. Não foi particular, mesmo porque aqui no Brasil a gente não compra órgão. Tem país que existe compra e venda de órgão. Tem país, e aí existem as máfias, Europa, Estados Unidos. Se você quiser vender o seu rim, um dos seus rins, um dos seus pulmões, você vende. Se você quiser vender uma das suas córneas, você vende. Aqui no Brasil não é permitido. Também, se for, meu amigo, sai de baixo. Se do jeito que está já é assim, se permitir comprar e vender, acabou. Aqui não pode ter comércio de órgão, de sangue. Já tivemos numa época, hoje não tem mais. Então, lá fora, ele tinha dinheiro para comprar um coração que ele quisesse. Porque tem gente que lá que morre, família vende órgão, não doa. Lá doação lá você vê. É a mentalidade do americano. Você vê filme, seriado, ninguém doa. Todo mundo faz venda de garagem, venda do isso, venda daquilo, ninguém doa. Nós brasileiros é que somos bobocas e fazemos doação de tudo. Boboca não, pelo amor de Deus, né? É um jeito bobo de eu te falar. Minha roupa não cabe mais em mim, eu dou. Eu tenho um vizinho meu aqui que é o meu contador. Terno, roupa que não cabe mais em mim, nas minhas filhas, eu boto numa caixa e trago para ele. Ele leva para a entidade de caridade, que ele leva lá e faz doação. O americano não tem isso, não. O americano vende, ele não doa nada, não dá nada, ele só vende. Então, morreu meu pai. Opa, quem quer comprar? Tô aqui, ó, dois pulmões, um coração, 2 rins, 2 córneas. Saem vendendo. Cara, eu morei lá, eu estudei lá na década de 90. Jocelene, você não pode imaginar, a coisa é violenta. A coisa é violenta. E aí, por isso que você fala, tráfico internacional de órgãos. O que some de gente, de criança, é uma festa. E justamente por isso. Vamos lá, pessoal. É por isso que essa aula é top, ó. Tá conseguindo me ouvir? Sim, vamos lá. Professor, com relação à violação da intimidade, fugindo um pouco do assunto, eu lembro de um caso que uma moça contou que na frente da casa dela, ela morava em apartamento e sempre dava para uma sacada de um rapaz, e esse rapaz, assim, vamos dizer que ele sempre se masturbava. Então, os vizinhos acabavam vendo isso, reclamavam e tudo mais. Só que o que acontecia? Eles sempre ouviam da polícia, etc., que ele estava na casa dele, que ele podia fazer o que ele bem quisesse, era a intimidade dele. E isso foi caso de várias pessoas se mudarem, porque elas viam que não tinham o que fazer. Então, é exatamente isso mesmo, não tem o que fazer. Olha só, você falou na sacada. Se ele está numa varanda, se ele está numa varanda, porque uma coisa é você estar dentro de casa e a sua casa tem uma janela. Na Agora, verdade, se você. era numa sala mesmo, só que essa sala ficava aberta, né? Aí dava a visão. É, E ele sabia que as é, pessoas viam. porque você vê, eu entendo o seguinte: eu imagino um homem em pé numa janela. Se eu olho de fora, eu não vou ver ele se masturbar. Pelo menos eu imagino isso. Se ele está sentado ou em pé, a altura da janela não vai dar para ver a genitália dele. Agora, se ele sobe num banco, se ele senta na janela, se ele sobe num banco dentro do apartamento dele, vai olhar quem quiser. Agora, se ele sentou na janela, já é diferente. Se tem uma varanda e ele está na varanda, é diferente. Eu entendo e vejo que está acontecendo um atentado violento ao pudor ali. E aí, com toda a questão de você ter um processo criminal nessa situação. Agora, da parede para dentro da casa dele, na minha visão, não tem o que fazer. Agora, se ele se expôs,
ficou em pé na janela, sentou na janela, está na varanda, aí, Kathleen, é outra situação. E eu entendo que cabe, sim, uma ação, uma representação e que ninguém teria que se mudar. Tranquilo? Professor, Sim, tudo Amilcar. bem? Aqui é o Amilcar. É o seguinte, a respeito lá daquele pessoal lá que não pode receber transfusão de sangue, né? Sim. E vamos lá, o médico, a mãe de uma criança de 12 anos está ali. Aquela criança precisa receber sangue, por exemplo, né? E Perfeito. aquela mãe não quer de jeito nenhum que ela receba. Pô, a situação do médico é salvar vidas, não é isso? Pô, Perfeito. aí, já parou para pensar, já pararam para pensar no caso aí de perguntar para a criança se ela quer ou não sobreviver, se ela quer ou não receber sangue? E aí? Acho que é difícil a situação para o médico, Olha entendeu? só, eu trabalho muito com médicos, né? Então, veja, Amilcar, a criança ela não vai ter esse discernimento, ela quer viver. Né? Ela talvez não tenha nem a consciência do que é viver ou não viver. Mas veja, o médico quer salvar a vida. Então, se ele quer realmente salvar a vida e ele tem que respeitar o paciente, ele vai oferecer as alternativas. Ele tem que oferecer as alternativas. Ah, eu não tenho aqui no meu hospital. Então, em algum hospital da região tem, em algum hospital do estado tem, em algum hospital próximo tem. Isso num caso de um tratamento comum. Numa emergência, caso de vida ou morte, tem poucos segundos para fazer o procedimento. Ele, como médico, ele fez um juramento. E aí, esse juramento, eu vejo, eu entendo, e eu escutei já de médicos falando. O paciente está lá, ó, entrou em morte, é para salvar. Enquanto não entrar em morte, não pode fazer nada. Então, a ideia é essa. E vou te contar um caso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Nós temos um hospital, e aí é a cabeça de cada um. Nós temos um hospital aqui no Rio de Janeiro chamado. Ai, meu Deus. Esqueci o nome dele. No Meier. Esqueci o nome dele. É um hospital no Meier, Salgado Filho. Ele fica em frente a uma estação de trem. Uma moça sofreu um acidente de trânsito, chegou no hospital em coma, desacordada, muita perda de sangue, não havia identificação dela, levaram para o centro cirúrgico, precisou de sangue. Fizeram transfusão de sangue dela, ela era testemunha de Jeová. Quando ela acorda, a família chega, identifica o que houve, o que não houve, contaram o procedimento, ela recebeu transfusão de sangue. Primeira coisa que a família fez foi na igreja falar com o pastor, e o pastor disse que ela não pisava mais na igreja porque ela não recebeu o sangue, porque ela recebeu um sangue de transfusão. A equipe não tinha como saber. A moça, quando teve alta, ela sai do hospital, ela pega a passarela que dá acesso para a estação do trem. Na hora que está vindo o trem, ela se atira e morre. Ela é atingida pelo trem e morre. E aí você fica naquele dilema. O médico, ele está ali para salvar a vida. Ele não tem essa informação. Imagina a cabeça desse médico. Eu salvei a pessoa para ela se matar logo ali depois. Porque é o preceito religioso dela. A família falou com o pastor e o pastor foi dizer que ela não pisaria mais na igreja, que ela não isso, não aquilo. É o entendimento deles. Se está certo ou se está errado, não cabe a mim julgar. Cada cabeça uma sentença. Agora, vou mover uma ação contra esse médico? Tem ação para se fazer. Teria ação para se fazer se deixa por escrito, se ela tem um documento que fala, é igual lá o de Taubaté, que tem um documento que não quer e a equipe faz. Aí a gente tem um processo judicial. Nesse caso, aqui não. Aí vai fazer o que com a criança com 12 anos? Ele, médico, vai ter que tentar salvar. E aí ele vai deixar chegar o limiar,
que é o que a gente falou, deixa eu voltar aqui, ó, que é o que está aqui escrito, ó. Em caso de iminente morte, o médico deve realizar a transfusão, mesmo sem o aceite do paciente. Está lá, ó. Isso daí é entendimento médico ou seu representante legal. Em caso de iminente morte, e por isso que eu falei, entrou em óbito, é salvar. Não tem o que fazer. Pessoal, Sim. esse pessoal da Testemunha de Jeová, eles são muito, não sei se é fanatismo, mas eles acreditam muito no que o pastor dessa igreja fala. Não pode fazer transfusão, não pode operar sem autorização dos pais da igreja, é verdade? Isso não é mentira. Eu não digo que, no que o pastor fala, eu digo que isso é a fé deles. A gente, Jocelene, a gente tem que entender, por mais que seja duro ou difícil, ou que eu não consiga ter essa visão, e aí o que eu falei, cara, eu bato palma para a pessoa que tem essa fé, que acredita nisso. A fé eu vou te dizer, a fé de uma pessoa dessa é muito maior que a minha. Então eu não posso, porque o pastor falou, é a crença dele. Agora, a ciência, ela já diz, ela determina, existem estudos que permitem que eu não precise, que eu não tenha necessidade do sangue. E aqui, ó, aqui eu não botei. Vou corrigir aqui. E existem tratamentos, se você botar lá o BPM, mandar procurar no Google, uma infinidade de tratamento e formas de você agir sem a necessidade da transfusão de sangue. Então, Posso falar? sim, Posso falar coisa? Desculpa. claro, manda lá, José. Termine. Não, termine. Termine o que eu falar. Então, essa necessidade da transfusão é num caso de urgência, chegou quebrado, em coma, não tem como saber. Agora, se você. E aí a gente começa a ideia da negligência, do descaso, porque se falou, se deixou por escrito e existem outros tratamentos, faço o procedimento e não, eu não faço a transfusão e faço o procedimento que o familiar quer. Eu vou falar uma coisa com o tempo, ano passado. Eu posso estar sendo até meio rude com o que eu vou falar ou falar besteira, mas ano passado, o pessoal da, dessa religião aí, Testemunho de Jeová, eles passam todos na frente de casa aqui, né? Daí Uhum. todo mundo, quando a gente vê eles, todo mundo sai correndo para se trancar na da casa. Ninguém quer falar com eles. É sério. Desculpa, eu ri. Perdão, senhor. Não... Mas é verdade. Eu vou me tirar. Todo mundo se esconde, porque ninguém quer falar com eles. Eles têm um jeito assim de entrar, chegar mais lá na porta da pessoa, começa a falar, e aí a gente quer sair para ir embora, mas não tem. Daí, quando vê, sai correndo, todo mundo vai aqui, todo mundo que sai, faz isso aqui. Ninguém quer falar com eles, porque eu acho que eles são muito, gostam de, tipo, hipnotizar a pessoa para falar da palavra de Deus, daí outros aceitam, não. Cada cabeça uma sentença. Eu vou te contar uma, Jocelyn, o tempo está voando. Nós aqui somos uma sociedade, somos 5 colegas. E um colega nosso, ele é advogado e ele é pastor. Eu sou católico. Então, aqui, peraí, deixa eu andar aqui com o computador aqui. Ó. Eu sou católico. Então, tem uma coisa que o pessoal aqui nós temos aqui duas pessoas que são evangélicas. Uma coisa que eles não gostam é isso aqui, ó. Eu tenho aqui na minha mesa, ó. Opa, aqui, ó. Peraí. Deixa eu pegar que é melhor. Tá aqui, ó. Tem uma Bíblia. Tá aqui no cantinho. E os dois já falaram: ó, tira essa Bíblia daí. Eu falei, por quê? Isso daí é uma Bíblia, não é um objeto de decoração. Eu falei, gente, é minha crença. Às vezes eu abro ela, faço a leitura, gosto. Aí estou eu trabalhando um dia aqui, cara. Ó, isso vai mais como piada, tá? Estou eu trabalhando aqui no meu computador, aí um desses colegas, ele vira para mim, Alexandre, você não vai para o céu. Eu falei, caraca. E ele é pastor, né? Eu falei, pastor, o que Deus falou com você agora? O que ele contou que eu não sei, rapaz? Por que eu não vou para o céu, homem? Aí ele falou,
Porque você é um adorador de santo. Eu falei, para tudo. Não, para. Adorador de santo. Que isso, rapaz? Isso não é uma forma. Não, porque você adora santo, que não sei o quê. Que não... Olha, eu vou para o céu no meu entendimento católico. No entendimento evangélico, eu não iria. Mas quem sou eu para dizer se vai ou não vai, se eu julgo ou se eu não julgo? Você tem um entendimento, eu tenho outro. Então, a gente não pode ter esse conflito. É a mesma coisa o médico e a testemunha de Jeová. Se o médico tem esses procedimentos para realizar, ele não pode, de novo, como lá em Taubaté, ignorar o que o paciente queria. Pintou uma pergunta aqui, ó, peraí, Miqueias. Quando o médico precisa escolher em salvar a vida de uma mulher grávida ou do filho na barriga, ao final não salva nenhuma nem a outra. Qual seria a vida prioritária? Havendo erro na escolha que levou à morte de ambos. O médico responde por imperícia, imprudência ou negligência. Aí, Miqueias, o entendimento é de que a mãe ela pode gerar outros filhos. Então, se você tem que fazer uma escolha de Sofia entre salvar a criança ou salvar a mãe, a equipe vai pensar primeiro em salvar a mãe. Isso é um preceito. É a mesma coisa em hospital pegando fogo. O hospital está pegando fogo, salva primeiro quem? Os mais jovens. O pessoal que está na UTI, os mais idosos, deixa por último, se der tempo, salva. É um protocolo. Então, isso, a gente não pode pensar nessa situação. Agora, a imperícia, a imprudência ou a negligência, a gente vai lá para aquele caso da criança que não rodou no útero da mãe, ou a outra que chegou em trabalho de parto e não teve dilatação, e a equipe ficou 2 dias querendo fazer parto normal em vez de cesárea. Aí vai entrar a imperícia, a imprudência, a negligência, mas na hora da escolha de Sofia, ou um ou outro, existe um protocolo e um pensamento que os médicos seguem para, primeiro, pensa na mãe. Se não tiver como salvar a mãe, aí salva o filho, salva a criança. Se a escolha é um ou é outro, fatalmente vai a mãe primeiro ser salva, depois se tenta a criança. Tá bom, O Miquel? carnaval, sou pulo do carnaval? Eu pulei do quarto para a sala, da sala para a cozinha, da cozinha para lá. Tá doido, cara. Carnaval no Rio de Janeiro, cara, fecha tudo quanto é rua. O trajeto que você fazia em meia hora, tu leva 2 horas. Tá doido, tem mais idade para isso não. Tá maluco, cara? Tá doido? E carnaval é tentação, é coisa do capeta, desculpa o termo, é coisa ruim, cara. Tu vai para carnaval para quê? Rapaz, eu sou casado. Se eu for para carnaval, eu vou ter que ir para o carnaval assim. Então, eu vou ficar pulando assim. Então, não dá, não pode. Levo as Boa minhas. noite, pessoal. Já levei minhas filhas. Eu tenho uma filha adolescente de 19 anos, levei, deixei lá e voltei. Depois eu volto e pego. Não fico por lá, não, tá doido. Se tiver bailinho infantil dentro do shopping, eu até vou. Levo o meu cachorro, fico lá no bailinho do shopping com criancinha, e mesmo assim é perigoso, porque tem umas mães lá que não são coisa de Deus, não. Pior é os pais também lá, pô. Tem uns caras lá que vai. Aí vai lá os caras tudo de Bambam, de Homem das Cavernas. Tá doido, pô. Eu vou ficar olhando essas coisas. Não, a concorrência é desleal. Vou não, eu tô fora. Hein? Tá doido, pô. Misericórdia. Boa noite, pessoal. Tá bom, pessoal. Vamos lá, gente. Mais perguntas, a gente pode dar aula por encerrada. Tá tranquilo, gente? Então, boa noite a todos. Bom final de semana para vocês, tá? Semana que vem estamos de volta. Vamos entrar na nossa terceira unidade, que tem assuntos interessantes também a se tratar. Principalmente quando a gente for falar de eutanásia, ortotanásia, distanásia, são assuntos interessantes, tá? Pessoal, mais uma vez, obrigado aí pela atenção de vocês. Desculpa aí passar esses 10 minutinhos, mas espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Sim, fale, Adnan.
Com relação, tá conseguindo ouvir? Tá conseguindo ouvir? Alô, Tô alô? escutando, pode falar, Com pode relação falar. à avaliação, para a divisão dos pontos, como é que vai ser feito? Vai ser só uma prova valendo 10? Não, não, isso daí está lá no Canvas. A professora Rayane, ela vai passar para vocês dois trabalhos. Eu acho que um já está em aberto para ser feito. São dois Sim, trabalhos e depois lá no final uma prova objetiva. certo, certo. Obrigado. De nada. Pessoal, então, ó, mais uma vez, obrigado a todos, boa noite. Professor, Semana que vem tem. Opa, mais um. Manda lá, Maria. Manda, pode perguntar. eu gostaria que alguém me incluísse no grupo, porque é a minha primeira aula. Ih, Por Maria, eu não sei. favor, Eu não sei se tem grupo, não, pessoal. Povo, se tiver grupo o de aluno aí, ó. material, Aí eu vi entendeu? passar um nome com um telefone ali. Foi você? Foi sim, senhor. O Então, ó, material, pessoal, se alguém Maria, pudesse me ajudar. o material ele está no Canvas. Eu vou até olhar o que o É, pessoal falou que ele não está disponível. Eu vou ver agora e já coloco agora o que não perfeito. tiver lá. Fico Tá? grata, viu? Tá bom, Muito agradeço a você, minha obrigado. querida. Boa Obrigado e noite. bem-vindo à turma. Obrigada. Tá? Pessoal, tchau para todos. Semana que vem a gente está aí de volta, tá? Tchau, tchau, pessoal.